Mas é verdade que principalmente os alunos acham que a diretora do agrupamento que é má, mas como eu lhes digo, eu só sou má quando eles fazem asneiras, quando eles trabalham bem, têm bons valores, bons comportamentos, aí eles têm uma amiga que os ajuda a crescer mais. A convidada deste episódio do Voga Talks é a doutora Rosário Tavares, diretora do agrupamento de escolas de Sevedo do Voga. A escola é uma das grandes âncoras do território, recebe crianças e jovens do concelho, liga-se às famílias e tem vindo a apostar em projetos europeus, literacia digital e competências para o futuro. Hoje vamos perceber como é que a escola pode ser também um motor de inovação e empreendedorismo em Sevedo do Voga. Obrigada, doutora Rosário, por ter aceito este nosso convite para o nosso podcast Voga Talks. Eu estou aqui desde 2008 em Sevedo do Voga, no Voga Park, mas penso por volta de 2012, 13, começámos a fazer o nosso concurso de empreendedorismo, Lança o Teu Futuro, e então na altura eu tinha que ir às escolas para ver se os alunos queriam participar neste concurso e na altura disseram, vais ter que ir falar com a diretora da escola. Mas pensei, mas qual será o problema? Não, é uma pessoa que tem uma personalidade forte, mas quando... E eu disse, eu gosto de desafios, pronto. E acho que foi desde aí que nós começámos a colaborar e gostei da personalidade. Acho mesmo que ali naquela escola faz mesmo a diferença. Quer-nos falar como é que foi o nosso primeiro contato e como é que começámos este projeto juntas do Lança o Teu Futuro? Sim, obrigada, em primeiro lugar, por este convite. É um prazer estar aqui e podermos conversar sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver em articulação. Quanto à personalidade forte, eu reconheço, mas no cargo que eu ocupo, temos de facto de ser pessoas decididas, assertivas, porque têm de se tomar decisões várias vezes ao dia, e tem de ser rápido na tomada das decisões, tem de ser assertivo nas comunicações, portanto, não pode ser de outra maneira. Mas é verdade que principalmente os alunos acham que a diretora do agrupamento que é má, mas como eu lhes digo, eu só sou má quando eles fazem asneiras, quando eles trabalham bem, têm bons valores, bons comportamentos, aí eles têm uma amiga que os ajuda a crescer mais. Lembro-me perfeitamente do desafio que foi colocado ao agrupamento. Foi assim uma coisa diferente que nos foi proporcionada. Claro que as coisas diferentes geram sempre algum desconforto, porque não estamos propriamente a trabalhar para, no fundo, responder a esses desafios, mas achámos que era um caminho que se devia começar a trilhar e que trazia muito aos nossos alunos. E, portanto, começámos por aceitar esse desafio, desenvolvemos ações em conjunto. Acho que os nossos alunos, sobretudo os da área profissionalizante, tiveram a oportunidade de aprender muitas coisas que nós na escola não podíamos proporcionar. E depois foi trabalhar no sentido de eles terem alguma coisa para apresentar, porque tradicionalmente não havia, e portanto não havia esse trabalho orientado para produzir um determinado resultado que teria de ser apresentado publicamente. Os primeiros anos não foi tão bom, depois começámos a trabalhar mais afincadamente para esse projeto. Lançámos o desafio de estender aos alunos dos cursos científico-humanísticos, portanto, aqueles que vão fazer um percurso no ensino superior, e aí até conseguimos, de facto, resultados muito bons que representaram o concelho e esta região
a nível nacional com um prémio e, portanto, isto quer dizer que efetivamente estes casamentos entre a escola e outras instituições trazem de facto uma riqueza muito grande, sobretudo para os nossos alunos, e que eu tenho a certeza, enquanto ligada à educação, que isto um dia mais tarde vai trazer frutos e eles vão sentir a diferença na vida deles. Já olhando para essa questão de eles de terem estas aprendizagens um bocado fora da caixa, que não têm no ensino tradicional, eu tenho estado a falar com a vereadora, Paula Coutinho, e entretanto acho que este ano vamos mesmo começar a ter alguns workshops, mas para os mais pequeninos, primeiro ciclo, e acho que vai ser interessante. Vamos depois apresentar essa proposta para eles começarem, quando chegarem ali ao secundário, também já irem e perceberem um bocado o que é o empreendedorismo, o que é que podem fazer, terem aqui algumas na parte, seja inteligência artificial também, para eles começarem a ter aqui literacia financeira, ter aqui mais uma bagagem maior para depois chegarem aos outros anos e já ser mais fácil e aderirem ao nosso concurso, que é o Lança o Teu Futuro, que nós gostamos muito. Para além desta situação de eu dizer que fui à escola, não é? E saber que tinha esta personalidade forte, também há a questão que eu passo um pouco por isso, que é a questão de ser mulher, não é? Ser mulher, estar num cargo de direção, às vezes é um bocado complicado, não é? Gerir essa situação. Não sei se consigo, se passa o mesmo. Sinto que se fosse um senhor a estar aqui e dissesse às vezes algumas coisas que as pessoas interpretariam se calhar de outra maneira ou acatariam algumas decisões. E sendo uma mulher, acho que acaba por ser um bocado diferente, não é? É a minha opinião. Não, e eu concordo, até porque no mundo dos diretores escolares, normalmente na profissão docente são mais as mulheres do que os homens, mas no grupo dos diretores escolares a prevalência é também do sexo masculino, portanto as diretoras não são assim tantas a nível nacional, mas existem bastantes. E é assim, é verdade, porque nós, para além do trabalho profissional que temos, temos também o outro trabalho, apesar de eu ter sempre dividido as tarefas e a criação das filhas, mas efetivamente eu adoro ser mulher porque acho que temos de facto uma capacidade muito grande. Eu, como já estou à frente da direção desde 1996, quando nasceu, estava a minha primeira filha a fazer 1 ano, quando eu assumi funções, e desde aí nunca deixei de estar à frente da direção, seja nos diversos modelos que já existiram. E portanto eu criei 2 filhas e fiz um mestrado enquanto elas eram pequenas, ainda andavam na escola do primeiro ciclo. Portanto, foram desafios muito grandes, foi chegar à tarde a casa muitas vezes, mas é importante nós também construirmos a nossa rede de apoio para nos ajudar, porque eu gosto muito daquilo que eu faço, procuro fazer o meu trabalho o melhor que sei e o melhor que me é possível, dadas as circunstâncias, mas efetivamente temos mais dificuldade em fazer prevalecer as nossas ideias, porque a sociedade ainda tem um pouco esse estigma de que o sexo masculino é que está mais apto para chefiar, mas eu não concordo nada com isso. Por isso estamos na luta. E, aliás, eu tenho uma direção que é constituída por 5 mulheres, somos 5. Inicialmente tinha um colega que, entretanto, faleceu, e agora somos 5 mulheres, todas com família, mas que estamos ali todos os dias prontas para dar o nosso melhor em prol do Concelho de Severo de Voga e dos jovens, das crianças e dos jovens de Severo de Voga. Eu também senti alguma dificuldade em conciliar a minha parte pessoal e profissional, mas acho que com alguma vontade tudo se faz.
E eu gosto mesmo deste projeto e por isso acho que consegui conciliar também por isso. Há pessoas que dizem, eu vivo em Coimbra, venho para aqui todos os dias, não é? Mas porque é que não arranjas um emprego mais perto? Porque o Volgapar não está lá, não é? Porque vai chegar o dia que se calhar, pronto. Mas neste momento acho que ainda há aqui muito para dar aqui ao território. Queria lhe perguntar, desde os primeiros anos que assumiu funções, relativamente aos alunos que tem hoje na escola, o que é que sente que mudou mais nas aspirações, competências, a forma como eles olham para o futuro? É assim, desde os meus inícios à frente da antiga escola secundária, hum, há mudanças significativas. Para já, em termos de número de alunos. Hum, Na altura, a escola era pequena para receber a quantidade de alunos que Severo de Volta tinha. E depois a própria forma de ser, de estar dos alunos era muito diferente. Portanto, eram alunos que não tinham a facilidade de se movimentarem para fora do concelho, portanto, muito mais fechados. Havia um espírito de comunidade muito maior, de amizade, de grupos. Claro que a grande maioria ia para o ensino superior, porque era a forma de poderem conhecer o mundo. Atualmente temos menos alunos, o concelho de facto envelheceu muito, estamos agora a recuperar alguma coisa em termos de jovens por via dos nossos migrantes que nós vamos recebendo, mas efetivamente os miúdos agora vêm com outra postura, outra atitude, um bocadinho mais desafiante, que acaba por exigir à escola outro tipo de atuação com eles. Relativamente à motivação para aprender, para fazer coisas diferentes, eu acho que apesar do tempo continua alguma dificuldade nos nossos jovens de correr riscos, de se aventurarem por zonas menos confortáveis que eles não dominam. E aqui a escola tem tido um papel importante, porque nós temos de ter consciência que estamos a formar crianças e jovens para um futuro que nós não conhecemos, não conseguimos prever. Antigamente previa-se, portanto, ia-se para a universidade, tirava-se aquele curso, arranjávamos um emprego e fazíamos isto para o resto da vida. Agora estamos numa sociedade diferente. Eu até posso tirar um curso numa determinada área e depois vir a trabalhar numa área totalmente diferente. E, portanto, isso implica que as competências que são exigidas para se ingrar hoje, atualmente na sociedade e no mundo do trabalho, são competências totalmente diferentes. Não é tanto do conhecimento, é do ser capaz de lidar com o desconhecido, de encontrar soluções, de procurar por si próprio o conhecimento que falta para desempenhar bem esse trabalho. E, portanto, logicamente que nós temos de começar a trabalhar isso muito mais cedo. Eu lembro-me quando foram as primeiras provas de aferição que foram feitas aos alunos do primeiro ciclo, havia provas ligadas às expressões em que eles tinham de, por exemplo, fazer uma apresentação em termos de dramatização, sozinhos. E foi uma das coisas que nós detectámos, é que essas crianças do primeiro ciclo não tinham o à vontade para fazer uma dramatização com base numas ideias que lhes eram dadas para eles o fazerem. Portanto, isso a nós mostrou-nos
que estes miúdos precisavam de facto de um trabalho em comunidade muito maior. O facto de existirem as escolinhas isoladas na freguesia com poucas crianças acabava por ser um entrave ao desenvolvimento dessas competências comunicacionais e de relacionamento, mesmo com pessoas diferentes, desconhecidas, e portanto tínhamos de trabalhar isso porque tínhamos de dar outro tipo de competências aos nossos jovens. E graças a Deus tivemos sempre a colaboração da autarquia para, de certa maneira, concretizar este projeto, que visava uma maior concentração de alunos na escola para essa parte da vivência relacional com outros se dar. E hoje temos, de facto, miúdos do primeiro ciclo que já conseguem fazer apresentações, que já conseguem fazer demonstrações. Por exemplo, os nossos pequeninos, relativamente às competências digitais, já começam a trabalhar desde muito cedo. Temos um projeto no pré-escolar com os tablets, em que aliamos a aprendizagem de uma língua estrangeira, que é o inglês, com a parte digital. Portanto, temos uma professora de TIC e temos a professora de inglês do primeiro ciclo, que uma vez por mês vão aos jardins desenvolver essas atividades, que têm um caráter lúdico, de jogos, de cantar, mas que os miúdos adoram. E, portanto, isso já os coloca ali em interação uns com os outros. No primeiro ciclo também demos um passo muito grande, e efetivamente os professores do primeiro ciclo agarraram esse desafio, apesar da faixa etária deles já ser assim avançada, mas agarraram esse desafio do digital, da robótica, e temos projetos espetaculares feitos pelos alunos do primeiro ciclo com os robôs. Aliás, no ano passado houve uma mostra na região a que nós pertencemos e várias escolas nos deram os parabéns porque levámos muitos trabalhos feitos pelos miúdos que foram muito elogiados e, portanto, isso quer dizer que no primeiro ciclo já se está a semear e nota-se que eles chegam ao 5º ano ali à escola sede já com outra desenvoltura, já abertos e, portanto, a escola teve de facto de fazer esse trabalho com a comunidade jovem. Vamos ver agora os frutos quando esses alunos chegarem ao secundário, se efetivamente vão conseguir desenvolver projetos mais complexos. Nós bem que puxamos por eles, temos no 12º ano também para os preparar para essa necessidade de desenvolver outro tipo de competências. Fazemos inovação pedagógica, eles têm um projeto nas áreas das disciplinas específicas, que são aquelas que vão orientar o seu percurso no ensino superior, têm um projeto para desenvolver ao longo do ano que culmina com uma apresentação pública do projeto. Portanto, formas que nós encontramos de trabalhar competências que antigamente não se valorizavam, mas que hoje são tão ou mais importantes que o conhecimento científico que eles têm de ter. Trabalha projetos também europeus, não é? Não só... Sim, a escola tem trabalhado muito no programa Erasmus, já fizemos Erasmus com alunos e foram projetos que foram marcantes para esses alunos, portanto esses alunos agora até já estão no mundo do trabalho e quando os encontramos e falamos com eles, sabemos que esse contacto com outros países, com outras culturas, lhes deu uma determinada bagagem para, no seu mundo profissional, lidarem com as coisas com muito mais desenvoltura. Também agora estamos a abraçar o projeto do eTwinning. No ano passado participámos só em projetos que foram lançados,
por outros países, outra comunidade de professores. Este ano estamos a dinamizar o nosso próprio projeto e, portanto, já temos escolas de outros países que aderiram ao nosso projeto, portanto, os nossos alunos vão trabalhar com alunos de outros países e, portanto, tudo isso são competências que antigamente não faziam parte da escola, mas hoje são fundamentais. Temos também muitas ligações, por exemplo, os professores de línguas estrangeiras fazem trabalhos com outras escolas desses países nativos. O facto de o digital estar hoje presente na escola no seu dia-a-dia permite que os alunos estejam em tempo real a comunicar uns com os outros, o que é muito importante. E, portanto, está concretizado aquele desiderato de ter um agrupamento de escolas em Severo de Voga, mas aberto ao mundo inteiro, que é isso que se pretende, que os nossos alunos consigam ter esse contacto com as outras culturas, com outras pessoas que vivem numa cultura diferente, mas que se podem descobrir coisas muito interessantes e que vão contribuir também para a formação e para o crescimento deles. Já existem aqui pontos entre o agrupamento, o Voga Park e as empresas, seja a nível de visitas, estágios, projetos, desafios. Quais destacaria como mais relevantes? E se pudesse desenhar um novo projeto com o Voga Park, focado em empreendedorismo jovem, que formato imaginaria? É assim, atualmente nós temos de viver num mundo de parcerias. Não faz sentido, sozinhos não conseguimos trilhar caminho nenhum. Portanto, efetivamente, as parcerias são extremamente importantes para proporcionar estas experiências muito diversificadas aos nossos alunos. Começámos inicialmente com as empresas. A escola começou por ser uma escola de caneta e papel, mas vivemos num concelho em que o tecido empresarial é sobretudo da indústria e mais concretamente da indústria metalomecânica e, portanto, nas reuniões que havia dos órgãos onde eles se encontravam representados, havia sempre esta discussão que efetivamente a escola não estava a responder às necessidades do concelho. Foi uma luta muito grande que eu travei em conjunto com os meus colegas da direção junto do Ministério da Educação para trazer para a escola essa vertente mais ligada à prática, às empresas. Abraçámos logo a questão dos cursos de educação-formação, apesar de termos uma escola que não tinha oficinas, mas isso não nos moveu, fizemos parcerias com as empresas e, portanto, a parte curricular era feita na escola, mas as empresas disponibilizaram-nos espaço, disponibilizaram-nos equipamento e nós levávamos os alunos às empresas para eles fazerem a parte da componente tecnológica. Portanto, foi assim que começámos. Depois, quando a escola foi intervencionada aí, tivemos as oficinas. No entanto, tivemos as oficinas vazias, que foi na altura da Troika, portanto o dinheiro não chegou para os equipamentos. Isso não nos demoveu do nosso objetivo de tornar a escola mais próxima do tecido empresarial e, portanto, fiz reuniões com os empresários da região e que nos cederam equipamentos para nós começarmos a trabalhar nessas áreas técnicas. Portanto, a formação de serralheiros, portanto, de alunos especialistas na área da metalomecânica começou no agrupamento de escolas. Temos muitos alunos a trabalhar nas empresas do concelho e, portanto, está a ver, Andreia, que as parcerias foram determinantes para o nosso crescimento.
Com o Voga Park veio dar ainda outra dimensão, na medida em que, em vez de trabalhar os alunos só para o mundo do trabalho, também investimos um pouco no desenvolvimento da criatividade, das ideias para participar no concurso. O Voga Park também nos proporcionou o tipo de aprendizagens de trabalho com pessoas que vieram dar um aporte a como organizar um negócio, como a fazer a apresentação da sua ideia. São tudo competências extremamente importantes, que logicamente que os nossos alunos ganharam. E também o facto de no Voga Park estarem sediadas empresas, algumas de tecnologia de ponta, isso também é muito importante para os nossos alunos até dos cursos científico-humanísticos, porque há muito do conteúdo que é abordado nas disciplinas que eles podem, ao visitar as empresas aqui no Voga Park, ver efetivamente como é que isso passa para o mundo do trabalho e o mundo empresarial. E, portanto, essas parcerias são extremamente importantes. Fazer um novo projeto. Assim, o concurso de ideias destina-se a desenvolver ideias, mas eu acho que o proporcionar experiências aos alunos, por exemplo, nas pausas letivas, seria algo muito interessante de fazer. Nós também temos como parceira a trabalhar connosco a Adrimag, que desenvolve aqueles mini estágios para os alunos irem experimentando ao longo do seu percurso escolar, fazerem experiências de profissões, e seria importante que também o Voga Park desenvolvesse algo nesse género, algumas atividades nas pausas letivas, que os alunos pudessem inscrever, tal como fazem as universidades, mas mobilizando as empresas que estão aqui para proporcionar aos alunos esse o ver fazer, o ver acontecer. Acho que era um projeto interessante e que haveria alunos muito interessados em fazer essa experiência aqui. É só uma ideia. Nós este ano vamos começar outra vez, não é? Tem que depois ter lá as reuniões habituais, anuais, porque nós começámos com o desenho do Lança o Teu Futuro, em que seria só as mentorias, depois eles apresentavam os projetos. Entretanto, fomos buscar um júri sénior para que possam ser avaliados e percebam mesmo o feedback que recebem. São de pessoas, não é? Seja a nível de empresas de referência, unidades de desenvolvimento tecnológico, parques tecnológicos, universidades, e isso para eles acho que é uma mais-valia. Vem sempre o IAPMEI também, e conseguimos também incluir aqui a parte de... É como se fosse para além do júri, um investidor. O investidor pode ser a nível monetário, pode facultar algum valor para desenvolverem um protótipo, pode ser um estágio dentro das empresas. Agora, eu acho que chegamos aqui a um ponto que sim, temos que alavancar este projeto, colocar aqui uma mais-valia. Não só nesta parte dos estágios, acho interessante, mas também nós, quando fazemos o evento final, chamamos sempre uma empresa para dar o testemunho, uma grande empresa que seja de referência, que vamos buscar ao mercado, ou algum mentor que venha inspirar os alunos, mas acho que podíamos envolver aqui a comunidade, ou seja, a associação de pais, os pais poderem assistir também ao que foi no decorrer do percurso, o que é que eles desenvolveram e o que têm para mostrar, porque como fazemos sempre o evento ali na parte, na Centro de Artes, e acho que sim, podiam ver que efetivamente o trabalho que desenvolveram ao longo do período do ano letivo, e acho que era uma mais-valia, tanto aqui para o território, para as pessoas perceberem o que é que efetivamente o Voga Park faz e como é que interage com a escola e com as empresas, mas os pais também ficarem, olha, o meu filho conseguiu chegar aqui, apresentar isto, nem eu estava a vir fazer isto, não é? Que às vezes é mesmo uma surpresa. Eu falo por mim, quando os vejo a começar, eu digo, como é que este rapaz vai subir ali ao palco e me vai apresentar isto? E na verdade fico mesmo surpreendida pela positiva.
Eu acho que isso é importante, até porque, pronto, nós no agrupamento hum, temos normalmente o dia do agrupamento e, portanto, todos os trabalhos que os alunos fazem, inclusive os trabalhos que vão ao concurso de ideias, são expostos e nesse dia existe o convívio com os pais dos alunos que se deslocam à escola sede e, portanto, têm aí a oportunidade de ver os trabalhos que os filhos desenvolveram. Mas eu acho que sim, acho que no evento final seria importante abrir aos pais e em termos de associação de pais nós estamos muito bem, temos uma associação de pais muito cooperante que nos ajuda, que trabalhamos também em parceria. E, portanto, eu acho uma ótima ideia que os pais possam também visualizar esse crescimento, essa desenvoltura que eles ganham, para não ficarmos só nós, escola, orgulhosos, e a Andreia, mas os pais também poderem constatar isso. Acho que é uma ótima ideia e espero que este ano já se concretize. Fica o Vamos tentar. desafio. Muitos alunos saem para estudar fora, mas nem todos regressam. Alguns estão a regressar, seja aqueles que vão estudar medicina e depois vêm aqui abrir uma clínica. Noto que alguns alunos estão a regressar, mas é um bocado complicado muitos deles regressarem e terem um projeto de vida aqui. Nós também criámos aqui a parte da incubadora, não é? Para quem quer criar o seu próprio negócio, para ter aqui um apoio, para ver se as empresas são criadas aqui, mas com pessoas do território. É interessante verificar que a maior parte das empresas que temos até vem de fora, não é? E isso, não sei o que é que podíamos mudar aqui para que mudar esse tipo de mentalidades. É assim, nós, como somos o único agrupamento do concelho, e somos de um território de baixa densidade populacional, pelo menos para o Ministério da Educação, nós temos a possibilidade de abrir todas as áreas de formação, em termos de científico-humanísticos, para proporcionar aos alunos. Não vamos ter a veleidade de achar que vão todos para ciências e tecnologias ou que vão todos para línguas e humanidades. Não, temos de respeitar os desenhos em termos de projeto de vida que os alunos fazem, e temos de lhes dar a possibilidade de o concretizar. É lógico que Severo de Voga, dadas as suas características, a característica da indústria que tem, o tipo de serviços que aqui temos, não pode receber todos os alunos que vão estudar para fora, porque efetivamente há alunos que vão para áreas que não vão encontrar emprego aqui. Mas é verdade, estão a regressar muitos alunos que fizeram o seu percurso fora e eu também sou adepta que os jovens têm de correr um bocadinho o mundo antes de regressar às empresas dos pais ou à empresa do tio ou isso, porque esse conhecimento que eles vão adquirir fora vai ser muito enriquecedor e, portanto, um dia mais tarde, quando eles regressarem, vão regressar com muito mais competências para alcançar sucesso. Mas, efetivamente, estamos a assistir a um regresso de jovens que fizeram um percurso lá fora e que agora vieram. E vieram porque, efetivamente, Severo de Voga tem coisas boas para oferecer. Eu não sou de Severo de Voga, sou de Aveiro, apesar do meu trisavô ser de Severo de Voga. O meu pai sempre disse, quando eu fiquei aqui colocada, que regressei às origens da família. Daí que o meu apelido Tavares vem daqui e, portanto, há muitos alunos a regressar. Severo de Voga, apesar de ser um território que pertence ao litoral, é marcadamente interior. A mobilidade agora já é melhor, mas mesmo assim não é a desejável. Mas tem coisas boas, tem um bom nível de vida, as pessoas vivem com calma, sem muito stress.
eu chego à escola em 5 minutos, não é? Nem em Aveiro eu conseguiria fazer o percurso de casa para a escola nesse tempo. E temos serviços de boa qualidade, temos um agrupamento de escolas que é reconhecido a nível da região e também a nível nacional pelos projetos que desenvolve e pelos projetos que dinamiza e em que se inscreve. Portanto, proporciona, achamos nós, mas eu tenho a certeza, porque as avaliações a que as instituições públicas estão sujeitas assim o dizem, nós temos de facto um ensino de qualidade, proporcionamos não só conhecimento, mas também tal desenvolvimento de competências, e depois há aqui uma qualidade de vida muito grande. Ainda é possível caminhar pela rua sem grandes problemas, portanto as famílias podem ainda estar muito sossegadas, e nós recebemos agora tantos migrantes, vemos precisamente isso, que este sossego, esta calma, esta segurança que nós temos impacta muito na vida das pessoas, e portanto também é o regressar destes jovens que saíram daqui da escola, que fizeram o seu percurso e que agora regressam para integrar o tecido empresarial do concelho, tem a ver com isso. Portanto, sempre, nunca perderam totalmente o contacto, porque vinham à casa dos pais, não é? E, portanto, eu acho que esta qualidade de vida e o aperceberem-se de que efetivamente podem ter um bom suporte para viver calmamente aqui, que os fez regressar e assumir desafios aqui, o que é muito bom. Então, foram deixados aqui alguns desafios que eu espero que este ano se concretizem. Eu acho que nós estarmos aqui a olhar para a comunidade, para as empresas, para o Voga Park, acho que o futuro da inovação e do empreendedorismo passam por aqui, pelo Voga Park. Queria-lhe agradecer ter aceito este nosso convite. Muito obrigada. Obrigada eu, Andreia. E continuemos a trabalhar em prol do desenvolvimento de Severo do Voga e da população que aqui reside. Obrigada. Muito obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos aos próximos episódios do Voga Talks. As conversas com as pessoas que criam inovação e constroem o futuro na região passam por aqui.